Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade de fluidoterapia dominical do Grupo Espírita Fraternidade, aqui da cidade de Caieiras. É uma alegria nos reunirmos novamente em torno do Evangelho de Jesus. Então, como de costume, vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo a Deus, Pai de infinito amor, que as suas bênçãos recaiam sobre nós, pedindo a Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, que a sua paz esteja presente, que possamos, ao ler os seus ensinamentos, que possamos compreendê-los, que possamos vivenciá-los no nosso dia a dia, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos intuam, que nos deem a capacidade e o discernimento para compreender o tema que vamos falar um pouquinho hoje. Que Deus nos envolva no seu misericordioso amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Nosso tema hoje é Avancemos. Ele está em alguns livros da coleção Fonte Viva, está no próprio Fonte Viva, capítulo 50, com o mesmo título, Avancemos. Palavras de Vida Eterna, capítulo 34, Prossigamos. Está também no Vinha de Luz, no Ceifa de Luz. Então é um assunto aí que Emmanuel, né, algumas vezes já se utilizou da passagem que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Então essa é a referência, vou lê-la agora. Então Paulo disse assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Bom, não é à toa que Emmanuel fez bastante comentários, né, sobre essa passagem. É uma passagem sobre a visão, sobre a ótica da doutrina espírita, que é muito rica. É uma passagem que a gente que nos traz, né, nos relembra a lei do progresso, nos fala da reencarnação, nos fala da nossa responsabilidade como indivíduo, né, como ser que está em processo de evolução. Então é um capítulo, é uma passagem muito rica, né? Se nos olhando por esta ótica, pela visão da doutrina espírita, que nos ensina que o espírito está sempre em progresso, que a lei do progresso ela é uma lei que é perfeita porque é uma lei divina. Então, quando ele fala que ele não julga se havia ou não, né, alcançado a perfeição, ele sabia que não havia, mas ele se mantinha firme no seu objetivo, não ficava olhando para trás, né? Ele sempre avançava. Então, vamos pensar um pouquinho aí sobre isso, né, que Paulo vai trazer para a gente. Então, primeiro de tudo, ele faz esse convite à reflexão sobre o progresso espiritual. Esse nosso objetivo de olharmos para frente, olharmos para aquilo que está adiante de nós, é pensar que a nossa caminhada é longa, temos muito que já ficou para trás. E se nos atermos ao passado, podemos dificultar o nosso progresso, né? E é muito interessante a gente pensar que Paulo escreve essa epístola, escreve essa carta aos Filipenses quando ele estava preso. E Paulo passou algumas vezes pela prisão, né? Ele
Ele, por onde ele andava, ele acabava em algum momento ou preso ou sendo apedrejado. Então assim, a história dele é uma história que mostra que ele está o tempo todo diante da dor, diante da dificuldade, diante daquilo que fazia com que ele pudesse desistir, que ele pudesse ver apenas as dificuldades, enxergar apenas aquelas dores que ele vinha passando e poderia estacioná-lo no seu progresso evolutivo. Mas mesmo com todo esse processo doloroso, que é um processo que entendemos o porquê, né? Paulo, enquanto Saulo, perseguidor dos cristãos, é natural que ele passasse por esse processo doloroso, né? E mesmo neste processo ele fala de esperança, fala de renovação, fala do compromisso em olhar para a frente. Estamos todos nesse processo de aprendizado, estamos todos buscando esse aperfeiçoamento, né? Buscando nos melhorar. A vida que nós temos hoje é só mais uma vida, diante de todas que já tivemos e diante de todas que ainda teremos. Então, a vida material, ela é apenas uma etapa desse caminho, desse processo, né? Que no decorrer das nossas encarnações, vamos nos melhorando, vamos nos aperfeiçoando. E se ficarmos presos ao passado, não avançamos. Não é possível avançar, né? E é interessante que Emmanuel fala bastante sobre isso no capítulo 34 do Palavras de Vida Eterna, né? Falando sobre essa passagem de Paulo, né? Paulo, ele fala que na verdade, Emmanuel fala que ele passou por muitas dificuldades, por amarguras, por ofensas, né? Paulo passou por tudo isso e ele não se manteve preso a isso, né? Ele não lamentava a família que não aceitou a sua conversão, ele não aceitava os amigos, aceitava no sentido de não se mantinha preso a essa condição, né? Ele, por mais que ele teve essas dificuldades, ele se manteve firme no seu caminho, né? De entender que o caminho que Jesus havia deixado, né? Havia exemplificado, era muito maior do que ficar se lamentando por coisas que já haviam acontecido, né? Então, Paulo não se manteve parado, não se manteve preso, né? Ele poderia ter se mantido na condição de coitado de mim, né? Persegui cristão, não aceitei, né, a palavra do Cristo logo quando teve aquela oportunidade de ouvir Estevão no apedrejamento, e ele poderia ter ficado naquela condição de coitadinho de mim, mas não, né? Ele se resignou e seguiu em frente. Então, quando ele fala, né, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esse esquecimento do passado não é uma negação de responsabilidade. Também tem que ficar muito claro, né? Toda vez que eu me liberto de um processo doloroso, seja pelo perdão, seja pela resignação, seja pelo trabalho, eu não posso negar a minha responsabilidade, né? Aquilo que aconteceu, seja comigo ou algo que eu tenha feito, em algum momento vai haver a lei da compensação, né? O reparar, o reconstruir e o recomeçar.
que a gente tem tão claro no momento da reencarnação. Toda reencarnação é essa oportunidade de reparar algo que fizemos lá atrás, reconstruir algo que podemos ter quebrado, né? Ter danificado e recomeçar. Sempre há a oportunidade de recomeçar. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o verdadeiro arrependimento deve ser seguido de expiação e da reparação, né? Então, toda vez que eu me vejo nessa condição de ter a oportunidade de fazer diferente, de reparar algo, é um momento que eu deixo as coisas para trás, não me atenho a elas, mas aprendo algo com elas, né? É essa ação de fazer diferente, né? Deus está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. Toda vez que a gente tem essa possibilidade de recomeçar, né, o esquecimento das vidas passadas, que é uma bênção, e lá nesse capítulo nós temos essa explicação, que fala assim, que Deus, em sua sabedoria, nos concede o esquecimento temporário do passado para que possamos recomeçar, sem os ressentimentos ou a vergonha dos erros antigos. Então é sempre uma oportunidade. Então, não nos prendermos a essas dificuldades, olhar para frente, né? É essa misericórdia divina nos dando a possibilidade de fazer diferente, de fazer melhor, né? Então, o nosso papel como cristãos, como espíritos imortais em processo de melhoria contínua, ao nos depararmos com situações que podem ter nos prejudicado em algum momento, em situações que nós prejudicamos alguém em algum momento, praticar o perdão, né? Seja o auto-perdão ou perdão para com o próximo, e ter a oportunidade de fazer diferente, né? O perdão é isso. O perdão não é esquecer. O perdão é avançar frente a um caminho diferente, né? Fazer diferente. Um caminho que nos traga um outro posicionamento frente a essa vida maravilhosa que nós temos como uma oportunidade de crescimento. E aí Paulo fala lá, né? Avançando para as questões que estão diante de mim. O que nós temos diante de nós hoje? Essa nova oportunidade, essa nova encarnação, esse novo momento com um despertar diferente, com uma compreensão do eu, né? Conhece-te a ti mesmo. Nós temos isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, aonde Kardec vai falar, né? Vai questionar sobre isso. Eu até trouxe aqui a pergunta para a gente falar um pouquinho. Na 919, Kardec perguntou: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, né? E aí a resposta dos espíritos foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa oportunidade que temos hoje de nos conhecermos como seres imortais, espíritos que estão encarnados com a oportunidade de olhar o que está diante de nós e avançar para o bem, avançar, caminhar para aquilo que pode tornar a nossa encarnação esse plantio para a próxima, né? Porque a gente fala muito
em plantio, né, que estamos colhendo aquilo que plantamos, mas estamos plantando a próxima. Olha a oportunidade que temos, né? Então, o espírito progride por esse esforço, por essa perseverança, por essa compreensão de que a gleba está diante de nós, né? O nosso esforço, o nosso trabalho em nos conhecermos, em identificarmos as nossas más tendências, em corrigi-las, é este início, né? Do plantio para a nossa próxima colheita, que estamos aí construindo o nosso futuro hoje, né? Temos que lembrar disso. Então, a cada existência temos uma nova oportunidade de reparar o passado, construir o que está por vir, né? Esse avançar para aquilo que nós temos adiante de nós, né? Essa estrada espiritual, essa nossa vida hoje, com essa compreensão de que essa estrada, ela é uma estrada que, se eu ficar olhando apenas para o retrovisor, né, olhando apenas para o passado, eu não vou conseguir avançar, né? Eu vou atrapalhar, eu vou perder a visão do que está diante de mim, do que está me propondo que eu avance, que eu siga, né? Que eu continue me melhorando, me tornando um espírito melhor, né? Então, Paulo, ele faz esse convite para que a gente, avançando, que a gente construa o nosso amanhã, né? Construa essa próxima vida que teremos em breve ou não, mas que teremos um dia, que a gente construa esse nosso amanhã confiando, né? Confiando nos ensinamentos do Cristo, confiando na misericórdia divina que tanto nos ama, né? Que tanto nos dá essa possibilidade. Tudo que aprendemos, tudo que já passamos, tudo que está no nosso passado, não é um desperdício, não é. Por mais difícil, por mais dolorido que possa ter sido, se eu aprendo algo com isso, nunca é um desperdício, né? Então, o erro que cometemos ou que cometeram conosco é uma lição. É mais uma lição frente a tantas que já passamos. Então, o passado serve para isso, como esse aprendizado. O futuro é a nossa esperança, né? É aquilo que a gente almeja, que a gente vê diante de nós. Só que o presente é a ação, é esse ato de nos corrigirmos, de nos melhorarmos, né? E aí eu quero finalizar com uma frase aí para que a nossa fé, nosso otimismo se mantenha firme. Avancemos confiantes, esquecendo dessas dores, desses tropeços, dessas falhas que aconteceram ontem, que aconteceram no passado, mas cultivando o hoje, cultivando as sementes de amor, de fraternidade, de luz que o Evangelho nos apresenta. Então, cultivando hoje para que floresça amanhã, né? Que essas sementes floresçam no nosso amanhã. Muita paz a todos. Fiquem com Deus, que Jesus nos dê a sua paz no decorrer da semana, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, nos intuindo, nos envolvendo, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus, até a próxima.